Mr. President, you won't believe it. The blood Germans just sunk another of our ships. We need to fight back and show them the fury of American freedom. Okay, General, what are you suggesting? We should put a cat in a bomb and drop it right above their heads to show we mean business. What the f? No more Mr. Nice Guy, Mr. President. This gotta be the most intelligent idea I've heard this entire day. Go there and drop 15 of these bombs right now. E eu tenho quase certeza que foi assim que aconteceu na vida real. Vinheta! Para o vídeo de hoje, eu posso dizer que aqueles que não estão familiarizados com esse incrível projeto do Exército dos Estados Unidos vão ter um prato cheio, pois deve ser a maior bomba da história envolvendo gatos antes do filme Cats. Porém, antes de começar, quero deixar bem claro que eu nunca promoveria violência contra animais ou qualquer ser vivo, principalmente gatos, porque eu adoro gatos. Segue vídeo na tela dos meus dois gatinhos que eu amo muito. Eles são tão fofinhos! Outro ponto legal para falarmos antes de realmente explicar o que é a bomba gato, entre aspas, e a surpreendente longa história associada a ela, que eu juro que eu não esperava encontrar tanta coisa assim começando a pesquisar para esse vídeo, é entender da onde a ideia veio em primeiro lugar. A bomba foi criada pelo Office of Strategic Services, ou Escritório de Serviços Estratégicos em português, porém vamos nos referir a eles pela sigla OSS, para deixar as coisas mais fáceis. A OSS foi criada em junho de 1942 pelo governo dos Estados Unidos, aproximadamente 6-7 meses após o país entrar na Segunda Guerra, e funcionou até setembro de 45, ou um pouco depois do fim da Segunda Guerra com a rendição do Japão. A agência foi criada para coletar inteligência durante a guerra, ou seja, espionagem, tentando unificar o serviço dos Estados Unidos, que antes eram separados entre agências diferentes pelas diferentes forças do exército. Nisso, a OSS é considerada precursora, sabem de quem? Da nossa querida Agência Central de Inteligência, a CIA, sendo que ela foi fundada em setembro de 1947, alguns anos após a guerra, e que sempre foi muito, mas muito simpática com os países latinos, né, os vizinhos dos Estados Unidos e nós também. A OSS não é tão conhecida assim como a CIA, ou eu pelo menos não tinha o conhecimento dela. Desculpa se você tem decorado o nome de todos os agentes dela de cabeça, porém ela é fascinante. A OSS era formada por um conjunto de cientistas excêntricos, malucos. Honestamente, me lembra muito os escritórios do MI6 nos antigos filmes do 007, ou na época anterior ao realismo do Daniel Craig. Sendo que havia diretores de cinema, jogadores de beisebol e diversas outras figuras peculiares entre seus agentes e colaboradores. Porém, a melhor figura dela e a que nós vamos focar hoje é o diretor de tecnologia da OSS, Stanley P. Lovewell. Parece que até haviam piadas internas na agência o chamando de Professor Moriarty, sabem? O vilão gênio do Sherlock Holmes. Apesar disso, eu pessoalmente prefiro Q do 007, pois eu acho que ressoa muito com ele. Lovewell ajudou a criar ou deu autorização para pesquisas de várias engenhocas malucas, como mapas escondidos em cartas de baralho, compassos escondidos em botões de camisa e explosivos em formato de farinha em carvão, sendo que esses últimos na verdade foram criados originalmente pelo Serviço Secreto Confederado durante a Guerra Civil, que é outra afirmação que eu não esperava fazer antes de pesquisar para esse vídeo. Porém, nem tudo são flores, havendo também diversos projetos que não funcionaram muito bem, por assim dizer, como tentar espalhar anthrax na Espanha através de insetos. Fazer o que, né? Parece uma ideia tão boa. Lovewell até teria dito uma vez: era minha política considerar qualquer método que pudesse auxiliar na guerra, não importa o quão unortodoxo ou não testado ele fosse. What a mad lad. E com isso, caímos finalmente no projeto desse vídeo. A bomba gato
foi um projeto criado para guiar as bombas em queda e evitar que caísse em oceanos e lagos, sendo que seriam usadas diretamente contra navios inimigos, pelo menos na teoria. Vale lembrar aqui que as bombas guiadas só começaram a surgir mais para o fim da Segunda Guerra Mundial e veriam verdadeiro uso apenas nas guerras posteriores, então o problema das bombas errarem os alvos era bem grande, principalmente com alvos menores e móveis como barcos. A ideia é simples. Gatos não gostam de água e quando eles caem, eles se viram para cair de pé em um lugar seguro. Logo, se você colocar um gato dentro de uma bomba, ele vai evitar que a bomba caia na água e guiar a bomba até o navio ou a terra, no mínimo. Yes, Science. this stuff is for smart type people and stuff, not little baby boys like me. Why look like some sort of brainiac? Foram feitos alguns testes da bomba, porém nunca foram usadas em combate, pelo menos que tenha sido registrado, porque os gatos desmaiavam no meio da queda e não podiam guiar a bomba. Eu repito aqui, caso você não tenha entendido. Em algum lugar dos Estados Unidos, na década de 40, provavelmente no deserto, que é onde eles testavam bombas, alguém pegou uma bomba, colocou um gato dentro, lançou a bomba de um avião, viu a explosão e falou: What the f? Vale destacar também que pombos foram pensados para situações similares durante a Segunda Guerra, além do lado americano ter considerado morcegos com bombas de napalm, e dos soviéticos terem usado cachorros com bombas amarradas neles para destruir tanques alemães, que eram conhecidos como cachorros antitanque. E, para deixar todo mundo que ama gatos e cachorros mais triste ainda, mas principalmente os seres superiores que percebem a verdade universal e divina de gatos serem melhores que cachorros, supostamente a ideia dos gatos e outros animais com explosivos é bem antiga. Nos últimos anos, surgiram na internet diversas imagens de códex medievais com ilustrações de gatos e pombas com bombas amarradas neles, havendo descrições de serem utilizados como bombas incendiárias em cercos de castelos e cidades na Idade Média, e havendo até instruções escritas de como utilizá-los para tanto. Há menções ainda mais antigas de isso, com textos em sânscrito, mencionando casos parecidos no século III a.C., fontes escandinavas alguns séculos depois descrevendo fatos parecidos, e até com Gengis Khan, cujo Império Mongol e hordas posteriores foram também um dos primeiros a usar extensivamente guerra biológica, caso você não saiba, embora outros impérios anteriores, como o de Hittite e mesmo os romanos, utilizassem outras formas de guerra biológica também. Um último caso parecido que quero mencionar aqui foi o praticado por Olga de Kiev, ou Santa Olga de Kiev, que merece um vídeo só dela possivelmente no futuro, por ser provavelmente a santa mais sanguinária da Igreja Católica. Sério, a mulher é praticamente a Cersei Lannister, só que ucraniana e beatificada. Nesse exemplo que quero mencionar, ela queimou uma cidade até o chão, com pombas presas a bombas incendiárias no século X. Olhe para essa mulher. Ela não leva nenhum desaforo para casa. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy My husband. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Mas enfim, o vídeo de hoje não tem moral nenhuma e às vezes as pessoas são simplesmente um lixo. Você tem que perceber isso. Então, se me dão licença, vou abraçar meus gatos bem forte agora e tentar não chorar. Adeus.